Gente, fantástico é ser baiano, né não? Fala a verdade. A gente respira cultura, alegria, energia, amizade e amor. É o que eu penso da gente, sinceramente. E o Trago Verdade estava em falta com vocês, porque a gente até hoje, Demorou. pois é, não tinha trazido, não tinha tido a oportunidade de trazer. Porque na verdade a gente escolhe, né, gente? A gente A escolhe o gente negócio. demora, mas quando traz, É, amor, quando traz, traz. a gente já chega, como diria o outro, panhando. E a gente chegou panhando mesmo. Porque nós trouxemos duas pessoas para cá dessa vez, que se complementam, na verdade. Ou. Eu acho que elas se complementam Sim. mesmo. E elas vão explicar isso, que vocês sabem que eu não posso explicar. Eu não sou doutora em arte. Fique tranquila que eu não vou falar nada que você não quer ouvir. Mas Vamos a entender um gente, a pouquinho gente vai entender juntos. juntos. Exatamente. Você viu como a gente tá sintonizada, né? Então, Paula Motti, a gente trouxe quem? Trouxemos Guga, espetaculoso, que Solve. demorou, mas veio. E Carol Sá, obrigado por ter vindo. A gente vai falar um pouquinho de arte. Vamos falar de arte baiana? Sim. Vamos falar de arte nacional? Sim. Vamos falar de arte internacional? Também. O que eu acho bacana é que a arte, quando eu falo Bahia Arte, é muito legal isso. Porque, como ela disse, internacional, mas internacional tá aqui. Nacional tá aqui, porque a gente respira e transpira energia boa. Então eu vou começar perguntando, depois que eu tirei toda a poeira de cima dele, porque você sabe que ele estava trabalhando até nesse instante. Mas a gente vai começar com Carol. E antes de começar com você, eu quero mandar um beijo para minha amiga Moniquinha e minha amiga Julie. Julie, que eu quis chamar você de Suelen. Suelen, eu já ia Bem soltar assim. parecido, É bem bem parecido, parecido. mas desculpa, é Tá porque ali do assim, ó, lado. são muitas emoções e eu queria dizer um beijão pra vocês, que a gente conseguiu trazer essa figuraça pra cá e a gente vai dar um show. Pivô para vocês. Vamos lá, pivô? Explica aí o que é pivô. Primeiro, eu queria agradecer o convite, feliz de estar aqui nessa mesa. E o Pivô é um espaço cultural de arte sem fins lucrativos, é um espaço de experimentação artística, e desde a sua fundação, que foi em 2012, em São Paulo, no edifício Copan, ou seja, já tem quase 15 anos aí de trajetória, tem como missão fomentar a pesquisa e produção artística. Por ser um espaço independente, tem um desafio de como se manter, como qualquer instituição cultural no Brasil e fora, mas ao mesmo tempo ter essa autonomia de gestão, de programação, de pensamento. E eu sou baiana, Uhum. mas morei fora do Brasil e Lidinha, também beijo. é, e São Paulo também. Foi quando eu comecei a colaborar com o Pivô há 7 anos atrás e acompanhei essa vinda, essa chegada do Pivô, uma sede do Pivô aqui em Salvador, na Rua Boulevard Suíço, em Nazaré, numa rua sem saída, numa casa cheia de histórias, e Não lá é um vou levar espaço de mesmo. residência É. Mas aí, artística. como é isso de espaço residência, hein, Carol? Você falou isso e eu sabia disso e a Julie Eu achei falou isso pra mim, fantástico. eu achei maravilhoso, mas eu queria É. que você explicasse. Assim, as pessoas vêm de fora de qualquer lugar, elas escolhem, como é isso? O programa de residência começou em São Paulo, né? Hoje a gente não se atreve a chamar de escola, mas é um projeto de residência artística em São Paulo que tem cursos, tem workshops, é uma duração mais longa, e é através de chamada pública, pensando na democratização do acesso. Então pode ser artistas do Brasil ou de fora. Vocês que escolhem. Isso. É uma seleção, a gente convida júris, né? Sempre Tá. também tem esse olhar, Sim. colaborando com outras pessoas, colaborando com o Pivô. Esse programa de residência foi se criando a partir das experiências. Então, logo no início, em 2012, quando o Pivô é criado, tem esse histórico de ser algo muito informal, até chegar nesse formato de um programa mais robusto, que tem cerca de 3 meses de duração a residência. Em Salvador, mesmo com essa bagagem, com enfim, essa estrada aí da residência, a gente chega aqui também em caráter experimental. Então, a gente, através da escuta, através de um diálogo
transversal com a cidade, com os outros artistas, com os outros equipamentos. A gente entende com o próprio espaço, que é a casa que o Pivô atua, né, ocupa e ativa, a gente foi entendendo qual era o melhor formato. Então, o programa de residência em Salvador é experimental também, diferente de São Paulo, tem uma duração distinta, é de 1 mês, onde o artista mora na casa, dorme, acorda, produz. Aqui não? Aqui sim, Aqui. em São Paulo não. Que Ah, sim. a gente chega aqui, Em São Paulo é mais longo, né? isso. Aí normalmente a duração é de 1 mês. A gente fez a nossa primeira chamada, o Pivô aqui em Salvador, completa 2 anos agora em julho. Novinho. Novinho. Mas já cheio de história também para contar. E mais de 20 artistas já fizeram residência no Pivô. E a gente chegou nesse formato de ser a duração de 1 mês, porque é imersivo, diferente de São Paulo, que é um espaço coletivo de trabalho. Aqui em Salvador, dorme na casa, acorda, produz, convive, almoça, sai, enfim. É, não tem nenhuma obrigatoriedade de produção de obra ou de algo específico. A gente entende como um espaço importante, um tempo importante para a produção, seja para Tipo produção ou para pesquisa. pesquisa, ou para pesquisa. É uma inspiração, na verdade, né? A vivência, Acho que para talvez. qualquer artista ou também qualquer pessoa que tem alguma pesquisa ligada à cultura, é fundamental ter esses espaços Uhum. de produção, né? Uhum. Seja um cantor que precisa, né, se dedicar um tempo para revisitar ou para Que compor. maravilha, eu nem tinha pensado em cantor nisso. É porque é um espaço também que a gente entende que seja importante múltiplas linguagens. Então, não é Sim. focado apenas em artes visuais ou... Não, pode ser performance, pode ser uma pesquisa acadêmica, pode ser um Nossa. curador, pode ser um arquiteto. Qualquer indivíduo que tem uma pesquisa dentro do campo cultural, que tem interesse Um de escritor. desenvolver, pode ser um escritor. Nossas primeiras residências aqui em Salvador foram 3 artistas, um escritor, um pintor e um artista que tem uma multilinguagem, porque ele também trabalha com escultura, que é João o Que Gravador. máximo. É legal porque você sai, talvez, ver se eu entendi. Você sai, Sim. por exemplo, o artista ele sai da casa dele, do canto dele, para poder ter essa coisa, abrir os horizontes num lugar diferente, numa cultura diferente, com estímulos diferentes, para poder criar. Isso é importante, Exatamente. né? Exatamente. É um tempo, um espaço que a gente Muito que ele se legal. dedica para essa pesquisa e produção. Como se dá ela é muito caso a caso. Por o Pivô também ter esse espaço experimental, por mais que a gente tenha esse desenho de que é 1 mês de estadia aqui hoje, né? Tem esse desenho, a gente faz essa interlocução direta com o artista. Ele tem interesse de ficar imersivo na casa, produzindo? É isso. Não, ele tá fazendo uma interlocução com outros artistas daqui, ou com outros equipamentos, ou com outros projetos, ou com regiões. Então a gente já recebeu diferentes formatos e também já realizou diferentes jeitos. Que aguça a criatividade, né? Você tá num ambiente diferente, numa coisa diferente, dá Fantástica aquela... isso. Achei um projeto que tá tão surreal pra mim que eu ainda tô tico e teco não se batendo aqui. Eu achei um negócio fantástico demais, né? Mas fantástico também é que nós temos um palacete aqui em Salvador, que é o Palacete Tira Chapéu. Você já foi? Se você não foi, vá. Porque é um espaço que nós merecemos, sabe Incrível. assim? É incrível, várias coisas, gastronomia, arte, sei lá, gente, é tanta coisa que pode, tantas Só o possibilidades. palacete em si já é Isso aí. E uma coisa que tira o fôlego. Eu isso. chego ali, eu fico, meu Deus, que coisa linda. É lindíssimo mesmo. E agradável, simpático, acolhedor. E, obviamente, que lá a gente tem uma galeria de arte. Não ia estar falando disso tudo aqui se a gente não tivesse lá um espaço usina. E essa usina é de um cara muito legal, que é Guga. E uma das coisas que eu acho mais importantes para quem olha para a galeria, entendendo que ela é sua, é a sua energia. A sua energia. É verdade. Ela busca, arrebata as pessoas e as pessoas ficam assim. Eu levei, você nem sabe disso, mas eu levei umas pessoas lá, uns amigos nossos de São Paulo, e eu falava de você porque ele assim, Arthur também, então tava todo mundo assim, ó, dentro da. Eu digo, gente, esse homem é um verdadeiro trio elétrico, porque ele nem tá aqui e já. Mas me conta aí como é que foi essa história. Então, meninas, primeiro, brigadão pelo convite, né? Quando você falou, Guga, vamos tentar ajustar a data.
Aí eu falei, todo mundo lá em casa já foi. É Não vou ficar verdade, de é fora. verdade. Ah, você tá no meio de Martina, produção. linda, minha gostosa, se prepare que tem mais. É, fica aí, ó. Ricardinho, beijo. Ricardinho, SDB. Então, e quando veio o convite, eu falei assim, gente, eu tenho que ir, né? Principalmente pra gente falar de um tema que é tão bacana e que a gente precisa trazer com tanta leveza e tem tanta Uhum. coisa acontecendo aqui na Bahia que muitas vezes a gente não fica sabendo. É. Então, a usina, ela era um projeto que ela não iria acontecer no Palacete Tira Chapéu. Ah, é? Eu Você pensou em ir participo. pra onde? A usina ela ia para o centro histórico ou aqui para essa região. A gente já estava Sim. buscando, então eu recebi o convite de ir para o Palacete. Eu já tinha conhecido o projeto bem antes de acontecer qualquer outra mostra, enfim. E foi bem interessante, porque é incrível, né? É. Aquilo ali é Uma edificação de É. 1917, você ter a coragem de de tá no mexer naquilo patamar que ali. aquilo ali tá. Dá um orgulho danado É. na gente. A localização dele ali na boca do centro histórico, né? Eu vou para lá também com background de ESG. Eu falo que ali a gente tá na porta É da verdade. Bahia para o É. É mundo, verdade. literalmente, É né? verdade. E o cuidado, o zelo que eles estão tendo com esse posicionamento é Uhum. muito interessante. Então, quando eu recebi o convite de ir com a usina para lá, a usina nasceu de trabalhar a arte não erudita, que Uhum. é a dita arte popular. Que aí não vamos filosofar, mas se a arte fosse popular, estaria na casa Sacaram? de Como todo a gente é mundo. Sim, esperta? Entendeu? Então não é arte popular, não existe arte popular, sim. existe arte. Arte, É, exatamente. claro. Seja ela erudita, contemporânea, enfim, a gente precisa fomentar e ter espaço para você poder se expressar. Então, a Pivô, por exemplo, quando eu vejo o projeto da Pivô, cara, É de babar demais, batendo gente. palma, né? Se você Eu, parar para eu, eu fiquei assim. imaginar que os Quando a caras Júlia podem me se falou, eu expressar não sem nenhuma imaginava. obrigação. Exatamente. Então, ali ele Isso, pode criar livremente, isso. né? Só para a gente refletir, por que que arte não é matéria obrigatória nas escolas? Porque é É, um ambiente de livre pensar. É, claro. é. A Você gente pode até fazer o tinha que aula você de quiser. artes, né? Mas era aquele Mas negocinho era uma assim de coisa. fazer desenhar a casinha, entendeu? É, e era uma Aí eu coisa acho que meio. dali Martina é tirava. boa em pintura. É. Era uma Então coisa ela é boa em quase tudo, direcionada, aquela né? Era um menina. Ela é da... pensamento Ela direcionado, dá. na verdade, a arte de escola, É. né? Que eles Isso. eles não podem liberar, porque na cabeça deles, quanto mais liberdade você tem, menos controle É. tem por Exato, cima. e Então, essa pensamento coisa. crítico, inclusive. Então, quando a Exatamente. gente pensa no papel da usina hoje, ela está em um lugar que para a gente é estratégico, né? Quando a gente tenta reduzir esse fosso entre a arte não erudita e a arte contemporânea, isso a gente mitiga impacto social Sim. negativo, porque você valoriza uma produção artística que está acontecendo. Maravilhoso isso. Você, através disso, você busca equidade de gênero, distribuição de renda e alguns ODS que a gente precisa atuar. Então, repensar efetivamente qual que é o real papel da arte. O que é que eu estou fazendo com essas minhas escolhas do ponto de vista de consumo de Uhum. arte? Então, quando a Quem gente... consome sua arte? Hoje em dia, majoritariamente sul-sudeste e o público estrangeiro. Então, isso começou a me incomodar também. Sim. Uhum. É por isso Isso que eu começou a me perguntei. incomodar. Porque você vê, por exemplo, um espaço como a Pivô que é fundamental. É fundamental pra gente. Incrível como só tem 2 anos. Incrível como ninguém pensou. Quando não trouxe isso Exato, pra cá, exato. cara. E a Como gente assim? precisa disso, é É, fundamental. Muitas vezes você parabéns tem pela artistas criação disso incríveis aqui demais. que não tem espaço físico, inclusive. É. Você não tem, os caras não têm onde produzir. Eles precisam ter não só o espaço Sim. físico, mas também a liberdade de não ter a cobrança de Carol tá lá dizendo, não, preciso da sua produção. É. Você tem uma semana para entregar X, Até né? porque não funciona assim, né? É. Uhum. Então, quando a gente pensa nessa questão de quem está consumindo, é interessante que a gente entre aí no gancho que é justamente o mercado, que é o arquiteto. Quando a gente Sim. pensa nessa Eu ia estrutura te do perguntar mercado de agora arte, isso. o arquiteto é fundamental. Uhum. E o nosso Boa parte disso. arquiteto? Eu vou falar uma coisa, vai deixar você em uma saia justa aí, mas eu vou perguntar se sai na tangente, que você é muito sabido. O nosso arquiteto, ele valoriza? Nosso arquiteto não é valoriza porque se você disser não, vai ficar como desvaloriza. Não é isso, não. Você acha que os arquitetos aqui têm consciência desse poder? Ou eles buscam assim?
Não é uma saia justa, não, até porque eu tô bem contente com o que eu encontrei agora aqui na Bahia, nos dois sentidos, tanto uma produção artística de extrema boa qualidade, Uhum. quando ela falou que o seu primeiro a residente foi o João Gravador. O João Gravador é um artista incrível. Uhum. Acabamento, de uma poética, de uma consistência de trabalho. É baiano. É baiano. Que bom. Baianíssimo. E gente boa, curador excelente, Sim. se mete na expografia. Ele não promete nada, chega caladinho, ele entrega tudo e mais um pouco. delícia isso. Sou fã, Que assim, dessas ótimo, hein? surpresas. E, assim, é um cara que a gente até então não sabia. Uhum. Até porque eu sou curioso. Eu ligo pros caras, onde é que você tá? Tá em plataforma? Foi aí que eu descobri onde era a plataforma. Que é Eu não longe sei onde pra é a Dedé. plataforma. Pois Plataforma. é, louca, depois eu você não sei conta de a nada. Paula. É. Mas tem um pôr do sol incrível, tem um Aí caldinho a de gente já vai, feijão. aí já vai. pro sol. Foi lá que eu fui Onde é buscar um artista nosso, que é o Mário Vasconcelos, que também tem um trabalho lindíssimo. Então tem alguns nomes que a gente precisa realmente Uhum. jogar a luz nesse trabalho. Claro. E quando você, voltando ao assunto do arquiteto, eles têm essa clara noção que o modelo que a gente está acostumado a seguir é que aí, desculpa, o arquiteto agora vai ficar meio ressabiado comigo. Mas assim, o cara vai Pode falar. contratar contrata um arquiteto, ele tem uma preocupação muito grande em que piso vai ter, qual o revestimento dessa Sim, parede. Então, sim. assim, ah, tem, tem alguns amigos, assim, eu vou em alguns lugares que o piso é de piguê. Isso é incrível, mas, pô, quem que tá na sua parede? É. Aí, nessa casa do piso de piguê, pelo menos eu sei que tem coisa Sim. bacana na É, parede. sim, claro. Então, assim, é um papel também do arquiteto induzir esse consumo de arte. Sim. Até Total. porque, e assim, tem que brincar aqui. Existe o lance do RT que existe, o mercado é feito disso. Sim, A gente Sim, precisa sim, falar sim, sobre sim. isso com Sim. naturalidade. Sim. Então, quando você pensa, por exemplo, na estrutura do arquiteto, ele é um vetor de introdução à cultura e novos artistas de uma forma fundamental. 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 Por isso que eu te É perguntei. Porque verdade. às vezes o cara tendo grana ou não, isso não tem quer dizer que ele não tem conhecimento. que ter acesso à arte. Pronto. E outra coisa, mas o que a gente até conversou bastante com o Marlon aqui sobre isso, é sobre a intimidade. Marlon. Marlon Gama, um gato que teve aqui. Marlon. Um gato que teve aqui, passou querido. pelo Trago Verdades. E além dele, Bruno Esgrilo também, que é primo nosso, arquiteto também. E ele tem essa mentalidade que precisa conhecer você. Você chama ele para sua casa, para fazer sua casa, fazer seu projeto, ele tem que conversar com você ao máximo, espremer você, para daí saber que obra de arte ele coloca para você. Porque não Exato. adianta botar uma coisa para quem não entende ou pedir para, vamos ver aqui o que é que você tem. Só que tem muita gente que não tem esse interesse de participar da vida do outro para daí construir, Sim, entendeu? sim, sim, Eu acho sim. que o que falta é esse apelo, assim, ó. Vou fazer sua casa, me conte de você. Você É. nasceu aonde? Você gosta do quê? Sua Pra fazer cor? uma coisa mais É, individual mesmo, não É uma, exatamente uma coisa que seja bem uma particular. produção em grande escala, Você né? termina Tipo, tudo criando igual. uma relação, né? O arquiteto, ele entra na nossa casa, ele transforma o nosso desejo Uhum. Ele revela o espaço que você quer. É. Eu tive muita sorte com a minha casa daqui, Uhum. que a arquiteta fez um trabalho incrível. Uhum. Você já viu? Achei mais ou menos. Ela que tá falando, Aquela cena eu ela. gostei muito também. Mentira, adorei. É um espaço lindo que ela pega e traduz a nossa cara. Então, a partir do momento que eu traduzo o meu desejo, Uhum. o que é que eu quero naquela casa, o que é que eu quero, como é que eu me expresso, como é que a gente vive. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande Sim. e é estratégico também quando você indica esta obra ou este objeto arte, você cria uma relação com o seu cliente. Porque você vai embora, o piso fica, o Sim. revestimento fica. E a obra você leva consigo. Todo mundo aqui tem obra que foi da avó, foi da mãe, Sim. seja ela caríssima ou a mais ordinária possível. Até porque a gente tem que separar Gasguei, também gente. da relação preço, né? Tem a identificação, o que é que você vai ter na sua casa. Então, isso não está literalmente atrelado a preço. É verdade. Depende muito de como você vê esse objeto como um ativo, porque é um ativo, Sim. Perfeito. mas através do arquiteto você tem uma relação com essa obra.
né? Eu vou estar almoçando, jantando, levanto, vou dormir, tomo É, café da manhã e aquela obra vai diariamente, estar né? ali. Então, por isso que quando a gente trabalha um artista, e a gente faz essa direção, entender também, às vezes também você não quer ter algo tão político na sua casa o tempo todo. Por Uhum. exemplo, às vezes você tem mais a tendência a ir para algo mais neutro e é a sua E escolha. cada um na sua, né? Exatamente. É Por isso que eu exemplo, acho bem bacana. comigo não tem esse negócio de muito morno, né? Ou é muito frio, ou é muito É. quente. Gente, é Esse tudo muito negócio quente. Não, morno não existe nada muito frio é trago mentiras. Aqui é trago verdades, é tudo muito quente, no sentido de que tem uma vibração E é incrível importante nisso. você fomentar essa relação do consumidor com a obra, Uhum. né? Isso é fundamental, porque é muito mais do que embelezar um ambiente. É. Você vai ter uma relação com esse É. objeto. Lá no Pivô existe também uma exposição das coisas que essas pessoas fazem e as pessoas entram lá, Não arquiteto foi, ela. não vá. Vá que Não é fui, não ótimo. fui. Já Não deixa o fui, tenho que convite. ir. Não foi por falta de convite, não, porque ela já me chamou e eu só não tive condição ainda. Não, todo mês a gente sempre tem uma programação aberta ao público Isso. e que a gente organiza com os artistas que estavam em residência. Normalmente um ateliê aberto. Então é possível você ver o processo de trabalho, seja pesquisa, ou seja alguma obra em andamento, e como são essas diversas linguagens, pintura, esculturas, E vídeos. você se identifica com aquele caminhozinho, né? Se você vê uma produção, eu tô olhando ali, a pessoa tá ali fazendo aquele negócio, ai, já amei, como vai ficar isso aqui, eu quero aquilo pra mim. Cadê você? Como é seu nome? Conversa com o artista. Jesus E Cristo. tem Já artista queria que umas 4 coisas. tem artista que finaliza a obra mesmo durante a residência, a depender da técnica, a Uhum. partir dela já deixa, enfim, bem encaminhada. Os propósitos também são diversos, mas trazendo essa relação, acho que nossa, né, entre um espaço com o pivô, que nasce também a partir dessa necessidade, né? Museus, galerias, já tem. Você falar de galeria já é fácil, você imaginar um pouco como opera, a importância, ou de um museu. E espaços de processos, de residência, então o pivô, né, surge a partir desse desejo, né, de ser um lugar mais livre para experimentação. Mas essa relação que a gente, até no nosso aniversário de 1 ano, ano passado, a gente organizou essa mesa que falava um pouco sobre ecossistema artístico aqui na Bahia, especificamente. Então, como que a gente pode traçar um diálogo mais claro e mais contínuo entre esses diferentes caminhos, pensando sempre no artista como um centro, né? Ou seja, começa através das residências, claro que ou ele já é autodidata, já produz, ou através, né, das universidades ou de outros cursos técnicos. Então, tem esse processo dentro dos programas de residência, que existem outros em Salvador, né? Que a Uhum. gente também tem diálogo e é Uhum. parceiro, Isso é celebra. muito importante, É, né? Muito. e Não é uma depois, concorrência, né? qual, É porque não. Desculpe. É imagina, porque não dá para concorrer isso. Uma As pessoas coisa precisam cair nessa mas real. existe muito essa Não coisa é do porque deixou de comprar com você e veio comprar comigo que você é meu concorrente. Eu estou satisfazendo aquela pessoa com aquela obra que talvez você não tenha. E, E, e né? posicionamentos aqui são bem diferentes, né? Por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco com relação a esse consumo do artista contemporâneo, uhum. do artista vivo. Isso é um pouco polêmico. Pode falar, Pode jogar a menino. sua polêmica aqui. Eu não tô participando dessa polêmica, né? Qualquer Se eu coisa, vou saber do qualquer Fuxico. coisa, Eu qualquer vou coisa que saber foi, do Fuxico agora, já já eu qualquer coisa eu conto. falo que foi Carol que falou. Eu Que vou saber acontece? desse Fuxico agora, já A conto. gente, aí eu posso falar, eu vou me apoderar um pouco da sua palavra, a gente gosta de artista vivo. Uhum. E fomentar a circulação e a monetização desse artista é fundamental para a manutenção Perfeito. e a escrita dessa história. Uhum. Perfeito. Porque a gente Se sempre vê, você não ajudar, o engraçado, cara não vai a lugar nenhum, você não tem mais. bem, você vai observar, por exemplo, eu morei um tempo em Toronto e eu fui convidado para alguns eventos que tem vários artistas. E os caras frequentam. Há de se observar isso. Porque ele é quem tem essa intelectualidade da obra que vai mexer com a gente. Uhum. Então tem uma intelectualidade ali que fica ali meio que escondidinho, e aí o galerista vai, aparece mais. Um espaço como o Pivô, ele fomenta cada vez mais esse intelecto. Isso é Ele fantástico. Isso que você tá dando um explora. espetáculo pra lá. Isso é sensacional. Então, assim,
É meio polêmico, que alguns colegas de trabalho acham meio esquisito eu falar isso, ok. mas eu acho que você tem realmente que consumir o artista vivo, até porque você precisa fomentar o bem-estar desse cara. Claro. A gente tem N exemplos aí que o cara faz sucesso depois que morre. É. E Pois é, infelizmente, né? Infelizmente, mas assim, ok também. mas é um modelo Mas que a hoje- gente hoje começa a ver uma diferença, né? Por É. exemplo, você vê seu Zé Dário, por exemplo, do Zé Diabo, Aham. vê ele hoje fazendo sucesso, rodando exposições, ele numa galeria bacana, enquanto tá vivo, entendeu? Vê tantos nomes que estavam ali meio que aquém, como. Enfim, tem inúmeros aí que a gente pode citar. Ver esse trabalho, esse olhar, começar Uhum. a perceber esse artista A vivo e valorizar celebrar isso, esse cara é. enquanto tá vivo é fundamental. E também a Bahia, eu acho que ela já nasce multidisciplinar, né? Tem uma relação com a música, tem uma relação com a Uhum. Foi isso que eu gastronomia, falei, é Sim, sim, tem verdade. relação sim. com a história. Então, é, o que em outros países estão se pensando, se investigando em como sair um pouco dessas caixas, aqui já é Já nem tem as assim. Porque caixas, as caixas nasce, já É. já nasce foram fora A da Bahia caixa. tem o jeito que nenhuma É. terra tem. O próprio Palacete está localizado na Rua Chile, a primeira rua pavimentada do Brasil. É, Exato. Então, muita história, né? A ser claro. contada. E o que eu estava falando dessas nossas relações, né? Seja desses espaços como programas de residências, ou espaços mais experimentais, fundamental não só para a prática do artista, mas para manter esse ecossistema das artes, ou seja, depois ir para um museu, ou para participar de alguma exposição, ir para uma galeria. O artista, né, tem que percorrer Percorrer, esse caminho. exatamente. E como você falou, não é tem um programa, o outro não cabe. Cabe Cabe tudo. muito. É. Cabe muitas galerias, Uhum. cabe muitos programas de residência. A gente tem um Até porque diálogo direto. essas instituições, elas se completam, É né? claro, Sim, Por claro. exemplo, Sim. imagine que, vamos lá, Elas têm que Carol, somar, não ele é passa subtrair, Sim. dividir. pela né? Pivô, é o somar. lugar onde ele tem o livre-arbítrio, zero cobrança para ele poder criar Isso, livremente. Então, a isso. produção desse cara, a qualidade produtiva É, dele já vai lá para claro, cima. perfeito. É fundamental o museu para institucionalizar. E aqui a gente tem museus assim, que estão fazendo um trabalho incrível. Sim. Você pensar, por exemplo, no MAC, tem feito um trabalho muito bacana. Uhum. Eu tenho conhecido através do Angel, teve artistas que têm 30 anos de produção que a Sim. gente não olhou para esse cara ainda e falei assim, gente, o que eu Ou tô que só fazendo exibiu aqui? fora da Bahia. Exatamente. Tem imagina, muitos Tem casos. muita coisa disso, Tem. né? Você vê o trabalho do muito. Muncab, hoje a gente tem aqui um dos museus mais importantes desse país, Uhum. que é o Muncab. Isso é genial. Sim. O Muncab, ele na sua primeira exposição, o que ele trouxe de gente, artistas novos, assim, com um trabalho incrível. E isso dá um orgulho de você fazer parte desse mercado, desse mecanismo. E é importante a gente entender que um espaço como a Pivô e qualquer outra residência, o Pivô, mas Pode o ser a Pivô é pivô híbrido. também. Você é um É uma coisa pivô. fluida. Eu sou um pivô. Pivô é fluido. É fluida. É o pivô, a A pivô. pivô. Ele Ah, vai sim. definir. Ele é Foi ela que híbrido. tinha me dito que Então, era o pivô. tem aqui essa estrutura de instituição como pivô, tem o museu, que é importante para que. Uhum. É como se ele desse mais credibilidade Uhum. para a carreira desse artista. E a gente, enquanto galeria, a gente precisa pensar na carreira desse artista, Uhum. porque institucionaliza, É. e a gente precisa pensar de forma comercial, porque toda arte é comercial. Claro. Não Você dá para não concorda pensar como... que existe uma ignorância na população? Você acha que todo mundo, a pessoa vai fazer um escritório, vai fazer uma casa, vai construir, uma pessoa vai casar? Você acha que alguém vai. Alguém não, né? Alguém vai. Eu tô falando do normal, numa galeria, na pivô, no pivô, porque é o espaço pivô. Ela me disse isso, eu gravei, ela me Pronto, corrigiu. para mim eu também já tirei. é o pivô, não vou arrumar Ela que confusão com falou que ela. era fluida. Eu falei que era. Ela tá pivô, atrapalhando, pivô. ela tá atrapalhando a gente, gente. A pessoa e a outra pessoa aqui não entendem nada de arte. Eu tô tentando, ela vai trocando o nome. Assim, então, minha filha vai casar. Você acha que pessoas irão à sua galeria, irão ao espaço dela para chegar e buscar alguma coisa que seja importante para casa? Olha, Ou apenas o arquiteto que faz isso? não. Eu tenho
10 anos de casado, 11 anos, tô indo para 11 anos de casado, meu Deus do céu, já errei a data aqui, ferrou. Vai ser Eu cobrado. ganhei, Ricardo, ó. eu ganhei algumas obras, por exemplo, que eu tenho até hoje. Então, vai também essa questão da relação que você cria. Por Uhum. exemplo, a gente é devoto de Santo Antônio. Sim. E eu ganhei o Isabel Tushban, que era um Santo Antônio, que é a coisa mais linda. Eu ganhei o Anádia Taquari, que tá lá. Ah, Maria, adoro. É a coisa mais linda. E ver a Adoro. projeção dela, até porque eu acho que a Nádia, eu acho que ela é um pouco da Barbie, né? Para muito artista, é tudo que você quer ser. Bonita, inteligente, bem É. educada, um trabalho O incrível. trabalho é incrível. Então, a gente tava comentando outro dia, por que a Nádia? Não, ela é meio que a Barbie. Por que a Barbie? Não, a Barbie é tudo que você quer ser. E leve, gente. É E leve. Então, maravilhoso. assim, O sempre trabalho que dela eu sou apaixonada. Acho então, que assim, eu quando já eu dei falo alguns isso, é porque há presentes. 10 anos atrás eu ganhei presentes de casamento que Uhum. foi justamente, que foram obras de arte. Agora mesmo a gente teve algumas galerias como Gagosian, Perrotin, enfim, de Nova York, em Nova York eu acho que eu fui para as 8 maiores. E é engraçado que está tendo uma característica que isso é interessantíssimo. Você tem aquelas obras enormes, aí você vê depois uma loja, digamos assim, Hum. uma make galeria que você tem aquele objeto arte, você tem É super legal. mais acessível, É, porque muitas vezes você não vai ter espaço para ter uma obra de 2 Sim, metros por sim. sim. 3, que seria ótimo se a gente tivesse espaço suficiente, mas tem aquela obra menorzinha que você consegue encaixar. Então isso começa a fomentar um novo colecionismo. Uhum. Tem Perfeito. eu vou na casa de alguns amigos meus e alguns me procuram falando, não, você tem algum artista, não vou citar o nome desses artistas, porque vai ficar Ele meio... tá botando a gente um bocado, sabe? Artista, gente. Deixa eu Artista perguntar X, uma Y, coisa. Z, que a gente precisa olhar para esse novo colecionismo, com esses objetos menores, esses artistas Uhum. novos. Uhum. A gente falou mesmo de dois artistas que passaram por lá, que são incríveis. Uma pergunta, Carol. Você acha que... Por que a gente não valoriza os artistas baianos? Por que eles fazem sucesso fora para depois fazer aqui? É uma coisa baiana ou é uma coisa brasileira de ser? Tipo, de você só valorizar depois que eles fazem sucesso fora. Eu acho que é um contexto geral, não especificamente para a Bahia, vamos pensar em Norte e Nordeste. Sim. Os grandes polos, né, culturais, ele até comentou sobre quem são, né, esses consumidores, Uhum. né, quem são os colecionadores que adquirem trabalhos, estão polarizados e concentrados majoritariamente Sul-Sudeste. sul-sudeste, entre São Paulo e Rio, entre outros estados. Então, eu acho que é um movimento que não é específico da Bahia, Tá. né, acontece entre Norte e Nordeste, e poderá, né, a economia, né, infelizmente, essa alta concentração em um lugar acaba fazendo essas traduções, porque o número de galerias que tem em São Paulo, eu não sei Eu acho que é recente quantas, esse É. interesse mais por de, mais de arte pelo 200, com baiano, eu toda acho. Que é uma coisa certeza. recente, assim. Deve ter mais de 200 com certeza. Só ali Uhum. no Sim. centro, na Barra Funda, você vai encontrar Você fala, 7. E aqui na Bahia, quantas galerias tem? Ou quantos são outros equipamentos culturais, né? Então, eu já colaborei com o Manda Bahia. Vou revelar quase minha idade, há 20 anos atrás, praticamente. A gente fazendo isso aqui todo dia, ela com esse segredo todo. Tô entendendo nada, Paula. Carol, conta Mas, logo, minha mas o querida. Museu de Arte, né? Ele mencionou o MAC como um projeto Sim. Uhum. potente. Ele inaugurou também, vai fazer 2 anos, né? Num estado, né, tão diverso e rico, e geograficamente, né, imenso. Você falar da Bahia é complexo você explicar para É, alguém que não é. Que É. tem um recôncavo, tem um é. litoral, tem tantas realidades, tem tanta riqueza cultural. Então, e para mim todo também é um canto tem gente reflexo, né? boa. Um Se museu, você começa a procurar e peneirar, você vai ver que todo canto tem gente boa. Todo canto. sim, É. O que eu falo claro, assim é Aquela que o brincadeira que interesse fala, né? por arte sim. ainda é muito, muito pouco pelo baiano. O Mas, baiano mas, está mas começando a frequentar coisas. Carol vai concordar comigo. Eu acho que a gente está vivendo hoje na Bahia um momento de ebulição que a gente viveu nos anos 80, 70, onde você tinha grandes nomes: Floriano, Calazans, Sim. Caribé, Cravo. Uhum. Então, eu acho que hoje, quando eu mergulho nesse mundo, né? Inclusive no meio que quase submundo,
Porque os caras chegam para mim e falam, cara, tem curadores que não vêm aqui, mas eu não Uhum. sou curador, né? Você se dizer curador é muita responsabilidade. Ah, não, eu chamo você só de curador. A pa- Não, assim, Não é não? você não deixa de fazer uma curadoria, Sim, mas eu esse nome, acho. curador, não, eu sou curador. Isso é uma responsabilidade muito grande. É você validar um trabalho, É, né? entendi. Sim. Entendi. É você. Exato. Eu aprendi uma coisa com os meninos do Rio, que é o Rona e o Mael, que inclusive estão vindo expor aqui comigo, que aí eu me apropriei de uma fala deles, que eles não fazem curadoria, eles fazem curanderia. Eu achei genial. Achei genial. É. Porque com isso eu É. tiro de mim, eu não quero esse posicionamento hiperintelectualizado do museu. Uhum. Eu acho que é muito mais divertido você estar no espaço como a Pivô, que você vê a coisa acontecendo Sim. na sua Sim. frente, entendeu? Então, Isso é, eu tô eu assisto encantadíssima, isso porque genial. Isso é genial. eu tô encantadíssima, porque de imaginar que nós, leigas, nós, você, leigo, porque você olha a arte, você acha bonito, mas dizer que você vai lá, que você viu, que você conhece, que técnica é essa e tal, é mais difícil. Mas você ter a oportunidade, gente, de ir num lugar desse e você ver aquilo falando, conversar com o artista. E essa inspiração sua, tudo bem, meu nome é Mônica. Como assim, produção? E aí você tem que valorizar isso. Isso daí faz com que resolva Sim. o problema que você falou, né? Mônica, eu acho que eu começo a observar isso também. Tem uma hiperintelectualização nos textos curatoriais quando você chega numa exposição ou quando você recebe um catálogo. Não sei se você tem essa impressão também. Você pega uns textos assim de uns curadores que você fala, puta que preguiça. Você precisa de um dicionário. Então, É, isso afasta o Sim, consumidor sim. afasta. Eu primeiro que me você. sinto ignorante. Não, tem uns textos que eu falo assim, me deixa ser burro. Faz É, aqui no meu não, eu canto. começo ali, às vezes, porra, tá bom. Olha isso aqui. Por exemplo, você Você não me afasta. explica, você Exatamente. não divide comigo a situação, entendeu? Exato. E quando você. O que na verdade você deveria estar aproximando essa Isso, produção do consumidor isso. final. Aí volta para o que a gente falou de você ter essa relação com a arte, você ter o desejo de ter ela na sua casa. Então, Uhum, estava conversando com o Marcos Lontra, que eu acho ele genial, uhum. acho um curador genial de arte design. Bem, o cara já nasce filho do Niemeyer, então isso já é meio caminho andado da Pô. A vida, gente né? falou sobre isso. Ele falando exatamente o seguinte, que tem alguns textos que eles falam que afastam realmente essa... Eu estou ouvindo isso de um cara que fundou alguns museus Isso, Sim. pelo Brasil. isso. Então, assim, eu estou ouvindo esse cara de uma opinião aleatória. Então, essa aproximação, essa facilitação, essa possibilidade que você tem de ver dessa obra acontecendo, sendo criada, você chega lá e você poder É, interagir, isso é É genial, gente. fantástico. é uma aproximação, Isso, né? isso para mim é uma releitura, um novo momento, uma fase nova. Tô feliz demais com isso, porque a gente poder dizer É. isso, dizer, vocês vão, eu vou ali no Pivô dar uma olhada nas E, pessoas que e estão várias ali. instituições, Isso é várias maravilhoso. instituições se posicionando, né? Você vê o Palacete Tira Chapéu, tomara que o Marcelo Magalhães não me veja falando isso, mas ele já está me cobrando ali 2, 3 exposições que a gente já está planejado, e você vê o interesse dele Uhum. enquanto capitão daquela gigante Sim, nave do É, sim. Palacete, a cobrança dele com arte e cultura, o preparo que você tá buscando para poder lançar essas exposições, esse mercado de uhum. forma acessível, né? Porque geralmente, até mesmo a gente repensar esse posicionamento da galeria. Acho que a galeria é muito arte para dentro, Uhum. né? Uhum. O espaço da galeria ou do museu é um espaço elitizado. Sim. Sim, Você meio que assusta. Tem alguns sim. arquitetos, inclusive, que ficam meio que ressabiados de Hum, entrar em algumas galerias, né? Não é É. todo mundo que tem a cara de pau que a gente tem de entrar e lá e é. ver e futucar, entendeu? Cara de Então, Assusta um pau é pouco. ótimo, Eu você acho que devia. assusta um pouco. assusta um pouco, né? Até mesmo essa forma de contemplação eurocêntrica, né? Isso, enfim, a gente vai entrar para vários lugares, o que é Sim. belo, o que não é belo, É, enfim, aí. a gente já Já abre um abriu. leque muito Peraí, quantas maior. horas nós temos hoje? Deixa eu falar uma coisa. Quantas galerias nós temos aqui em Salvador, aproximadamente? Vocês têm noção? De cabeça eu já penso em 5. Ele. Eu tô contando o dedo. É. É? Mas eu acho que é por volta disso mesmo, né?
Galeria, eu acho que é uns 5, 5 é 6. pouco, não é? Para a quantidade de artistas que a gente tem? Ou não? Ou até chegar onde esteja numa galeria, a gente tem realmente 5? É que, Entendeu a minha pergunta? por exemplo, Porque assim, aqui, que foi que falou? Em cada esquina tem um artista. Então a mas- gente. mas a gente Eu pensa faço também um assim, negócio, boto na minha parede. mas também o Minha lance do vizinha não me mercado. chama de artista, não. Minha vizinha disse: quem pintou foi Joana. Ah, aí dali tem um negócio monstro. Então ela nunca vai para uma galeria. Entendeu o que eu tô falando? Aqui a gente simplifica um pouco. Entendi. Então, depende muito da construção também dessa obra, né? Então, o tempo, a técnica, aí entra uma parte mais técnica, realmente. Agora uma pergunta, Eu- Guga. Por exemplo, você que vai ter aí, sei lá, tem mais 3 exposições. Como que você escolhe as obras que vão estar nessa, na outra, na outra, na outra? Eu, particularmente, eu gosto muito de respeitar a estrutura do mercado. Eu acho Tá. que galerista é galerista, artista é artista, curador é curador, marchand é marchand. Obviamente, eu posso fazer a curadoria da minha galeria. Uhum. Só que eu Tá. acho que quando. Eu não posso ser o galerista e o curador ao mesmo tempo, Sim. porque não pode ser unilateral, não pode ser uma visão unilateral. Uhum. Até porque a forma que Carol vê a arte é uma, a forma que você vê a arte é outra. Então a gente entra também com uma pegada meio que de ESG quando você pensa nessa curadoria. Sim. Porque, por exemplo, uma mulher preta, um homem preto, um homem gay, um homem trans, ele tem uma visão diferente de arte. E o que Sim. você interpreta vai Uhum. muito do seu background. Ah, Então, isso é Total. maravilhoso. Total. Isso também eu acho Então, show isso é demais, importante a gente né? pensar nessa estrutura. Sim. Eu não sei, eu acho até meio esquisito você ser o curador, o galerista. Uhum. Muitas vezes o cara também é pintor, o cara também é escultor. Eu falei, pô, o cara é bom em tudo. Eu não consigo ser essa pessoa. Tá. Uhum. Eu não Mas é consigo ser. muito bom. Mas não dá pra você ser curador, galerista. É, não Sim, dá. Você Eu fazer sim. concordo com curadoria você. Eu concordo curadoria uma totalmente. Mas vez, o é que uma o coisa. curador Mas escolhe e decide é o que vai ser. Tipo, ou ele vem e te a gente se apresenta, ó, mete, a tá. gente se mete um pouco. Sim. É porque Ele eu vem acho te apresenta e. Eu imagino que ele tem toda a familiaridade com o acervo, né, da galeria. Então é muito Uhum. uma troca, né? Eu acho que é Uhum. uma construção, né? Através do diálogo, do que vocês também, s- pela experiência, né, E da própria galeria. é um campo E, muito vasto também. e É respondendo muito, né? em relação à quantidade de galerias, voltando um pouco, Ela fez eu conta, ela acho, contou. eu acho, Ela tá aí há 3 horas assim, ó. Tá, ó. ele que tinha, eu achei que ele que tinha que ter a resposta na ponta da não língua. tem. Eu não tenho, eu tô Não tem, pensando não agora. Eu pensei, eu acho que tem mais até. Eu acho que diversidade é saudável, né? E Sim. cada galeria tem um segmento distinto. Sim. Tem Sim, eu ia galerias que perguntar operam de isso uma a maneira vocês. distinta, né? Perfeito. Então, eu acho Tem saudável. 10, mais de 10. Mais de 10, Mais de né? 10. Pronto, Tá. Mais de pronto. 10. Eu pensei em 5 de imediato, Sim. que já sei. Mas, claro que tem as primeiras, né? A gente conhece as primeiras que estão A aí. galeria tá aqui. É. A gente tem galeria muito boa. Mas a aqui em gente diz Santiago. assim, vamos ali naquela galeria que ela tem aquele estilo, ou as galerias têm um pouco, Sim. quase que um pouco de tudo, que um pouco de tudo não existe, mas Eu acho que tem recortes diferentes. Eu É, consigo falar, uhum. tem segmentos distintos. Tem galerias que são mais. Involuntariamente, às vezes. Tem galerias que Sim. têm acervos ou maneiras de operar mais Uhum. próximas, mas tem galerias com toda certeza, com mais artistas jovens olhando para Salvador, Sim, outras mais sim. diversificadas, com artistas mais renomados, enfim. Tá. Então tem uma Tem diversidade aí, galerias, sim. inclusive, que chega e ela se coloca no mercado como o maior acervo de um artista XYZ. Uhum, Tá. entendi. Entendeu? E É uma escolha que E tá tudo bem. se faz e tá Sim. tudo Tá bem. tudo bem. Aquele Ariano Suassuna lá já tá vendido, é? Aquele Ariano Suassuna é incrível, né? Aquele Ariano Aquilo Suassuna, ali, eu tô por querendo exemplo, vender ele para um começou- amigo meu que chegou lá e amou. É Aí lindo, sua né? menina disse, tá É lindo. vendido. Falei, como assim? Tira ele daqui, querida. Já vendeu, tira. Não, gente, ele é Aquele tá perfeito Fica passando aquilo. vontade, né? Mas tá É vendido, lindo aquela tira, obra. pô. É linda aquela obra. Aí ele ela... perguntou, e vem cá, cadê o artista? Não faz nada parecido com isso, não? Não dá pra fazer, a gente não... Faz. Aqui assim, aquele Ariano tá indo embora. Ele já foi vendido já tem um tempo. E é uma peça que ele não é uma peça pequenininha. não é. Ele é Uhum. praticamente tamanho É porque natural, ele tá né? fazendo um apartamento em São Aí Paulo. todo mundo vai. Mas eu Puta, ele daqueles, sabe? contar pra ele, eu mando E ele pra onde ele aí, quiser. eu vou pra casa dele agora. Ele
tá montando um apartamento Por exemplo, maravilhoso, ele o queria artista, levar. por exemplo, isso traz uma discussão muito interessante, que inclusive é o que a gente traz sempre em algumas reuniões para o próprio Palacete, quando a gente coloca essa ideia de trabalhar arte não erudita Uhum. com arte contemporânea e fazer com que as pessoas observem a diferença mínima que existe. Aquele ariano, por exemplo, de um cara que ele nunca frequentou uma escola. Hum. É um cara que ele aprendeu a ler com Ele é cordel. baiano? Não, ele é Não, pernambucano. ele é Ele pernambucano. é Eu pernambucano. perguntei, ela é verdade. Ele é pernambucano. É Eu verdade. dirigi 12 horas para achar aquele cara. Foi mesmo. Liguei para ele, tipo, mandei mensagem, tipo, 6 horas da manhã, aí disse, tudo bem. Eu digo, o cara só vai ver depois, né? Eu queria falar com você. Você pode ligar agora? Tipo, Já. domingo, 6h30 da saindo de manhã. casa. Aí quando eu liguei para ele, eu disse, me desculpa o horário. Ele tem nada não. Passarinho tem filho dependendo dele, já acorda cantando, trabalhando logo cedo. O cara já me ganhou aí. Então eu Muito fui, bom. conheci, e quando eu vi aquela obra, eu falei. Bem, eu ia falar, puta que pariu, não vou falar, puta que pariu. Não fala puta que pariu, porque aqui não pode falar É puta que aquela pariu. obra que você olha assim, eu falei, Puta que pariu. puta que pariu. Do que é que eu tô diante, assim? É de uma perfeição de Aquilo, execução. aquilo ali. Aquele tipo de obra me emociona. A mim emociona Eu também. imagino. Eu Aquilo fico ali é emocionante de ver. ligada nela, acho maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Preta, pretinha. Uhum. Chega lá naquele ariano, fica tirando onda, fazendo caras e bocas, e beija a careca de ariano. Mas acho que aquele bicho só falta falar. Eu não posso ter aquela obra em casa, porque eu não desço pra tomar água. Se ele estiver lá, que eu acho que ele vai interagir comigo. Mas é uma execução perfeita. É muito e é legal. um cara que não passou por uma academia. Então ele seria lido como uma arte Ele sabe, ele tem noção de que esse ariano está sacudindo Salvador? total. Tanto é que tá Total. chegando outro. Total. Massa. É porque eu acho importante que às vezes a pessoa não, Por não exemplo, o tem. artista precisa circular. Aquele cara é de uma intelectualidade, é de Uhum. uma inteligência absurda. Eu acho que quando ele está trabalhando ali é literalmente o dedo de Deus, porque é de uma perfeição. Como é que o cara consegue pegar a argila então, para aquilo ali, eu não sei como é que a gente vai hiperintelectualizar Uhum. uma obra daquela, Imagina. que é tão natural, é tão... marcou você viu Eu tô ali, falando desde a Sim. primeira vez que eu estive lá. Primeira vez que eu Você estive viu lá. os outros tem outros Eu trabalhos vi, dele ela me lindos. mostrou, mas depois daquele ano, tira ele dali pra gente poder olhar as outras. Porque as outras ficam assim do lado de cá, não é? Aí ela começou a mostrar, olha isso aqui, uhum. Esse Ariana, mas você tem certeza que tá? Mas tem certo, mas e cadê? Guga tá aí. Mas Porque vamos ver a obra ele é dele. incrível, aquele trabalho é incrível, mas com certeza ele fará outros e já está fazendo e vai ser legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois. Vocês se completam de que forma? Porque eu comecei falando isso. Uhum. São duas pessoas, dois trabalhos que acabam que se completam, ou interagem, ou falam. Como é isso? Eu acho que nessa relação do campo das artes, né, um artista tem essa trajetória, seja no espaço como pivô, né, de processo de residência, ou de programação pública, ou de pensamento, ou de produção. E o caminho natural das produções artísticas são, né, estarem nos acervos dos museus, irem para as galerias, como ele trouxe, né, tem esse mercado artístico que é necessário, né? A gente também estava discutindo os desafios para ser artista no Brasil, não só no Uhum. Brasil, no mundo, Sim. mas no Brasil especificamente. Ele trouxe até números que eu também não tinha, né? Por trabalhar sempre também em espaços culturais sem fins lucrativos, como eu tive essa trajetória aí no Manda Bahia, numa associação cultural em São Paulo, no Vídeo A gente Brasil, tem um no amigo que Pivô. foi diretor do MAM. Então, com certeza, a gente se complementa e eu acho que o diálogo é necessário, imprescindível para entender como potencializar, né, esse caminho aí natural. É aquela história, tem junto se fortalece muito mais, né? porque imagine quão importante é ter um espaço como o Pivô para essa produção, Claro. o museu para essa Uhum. validação Isso. e a galeria para pensar de forma estratégica, porque é papel do galerista também cuidar da carreira desse artista, Sim. Perfeito. buscar as residências. É nossa obrigação procurar Sim. parceiros como a Pivô. Uhum. Exemplo, tá chegando
agora que vai agora para essa próxima exposição, Uhum. o Cucu Ferdinand Makovia, que é um cara do Togo, radicado em Paris, que tá vindo para cá. Alexis Pasquini, ele é um cara que também tá em Paris, doido para vir para cá. É. Então, a técnica que ele tem, o trabalho dele é incrível. Qual que é a minha obrigação? Carol, olha aqui esse artista. O que é que a gente pode fazer? O que é que essa técnica, o que é que ele pode fomentar junto de outros perfeito. artistas? Então, as duas instituições, todas essas instituições, elas se completam. Uhum. É interessante a gente ver, não está de lados opostos. É exatamente o Não, contrário. ao contrário. É para um eu bem pensei, único maior, eu que pensei é exatamente nisso, que a Você gente... observe que o Brasil ele responde por 0,86, menos de 1% do mercado de arte global. Com a produção que a gente tem, Nossa, a qualidade que a gente tem, meu Deus do 0,86, céu. menos de 1% do mercado de arte global. É. Isso é muito pouco para a qualidade É. que a gente tem. E assim, cada vez mais que você viaja, que você vai ou para Paris, ou para Nova York, ou wherever, que for que seja. Onde que você consome mais arte, assim, de visual? Onde que você gosta de ir pra tipo, dar aquela alimentada na... Gente, tem uma... Outra vez vão torcer a cara para mim. Hein? Outra vez Não, vão torcer a cara para mim. é onde você se alimenta. Cara, eu sou o cara que vou pro MoMA e fico o dia inteiro. Tá. Eu E passo você, 2, 3 Carol? dias no MoMA facilmente. Eu passo um dia no Whitney Sim. facilmente. Ricardo Martina, agora, a gente acabou de Você voltar. estava lá, A né? gente tava lá. Martina chegou o momento que ela disse assim, pai, minha perna tá tremendo. Mas ela andou o MoMA inteiro. Inteiro. Eu fiz questão, porque é nosso dever exatamente Eu ia fazer falar isso. sobre É. isso agora. Filho, olha, isso aqui é um Picasso. Ó. O É. cara foi, sei lá, isso aqui ele fez nos anos 30, aonde você vê a dimensão da obra, o trabalho do cara. Uhum. Eu tenho a obrigação de falar sobre Óbvio. isso. É, Sim. tem Por exemplo, a obrigação. gente que está E não buscando. só porque você trabalha com isso. Aí é que tá. Quando você fala desse 0,81%, nós estamos falando desse início que não teve. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. assim, tem que pegar os nossos filhos, aquela história que a gente já falou algumas vezes, Por exemplo, de você- que cadê as crianças? Você- Vamos cuidar. Ela chegou na frente da obra de Duchamp, no MoMA, ela parou, ficou olhando, né? A roda da bicicleta em cima de um tamborete e tal. Eu peguei o celular, mostrei o urinol, que é incrível. Ela para ficar olhando assim. Eu vejo que aquilo já começa a desenvolver Sim. um pensamento É. crítico nela, entendeu? A escola Claro. dela, graças a Deus, tem eles exploram bastante essa questão essa veia artística dos alunos. Eu acho isso genial. Mas eu acho que Nova York, para mim, eu acho que é super bacana e depois Paris, sem sombra de dúvidas. E, E Carol? não precisa sair de casa, porque depois da pandemia, acho que mais intensificamente, você pode fazer tour virtual, Sim, pode sim, 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 acessar. isso, isso. Então tá sem fronteiras, pode ver no Japão, pode É navegar. verdade. Carol, Eu- você acha que depois da pandemia Hum. tem um consumo de arte também baseado em propósito? Os caras estão pensando mais qual o impacto disso, de onde que isso está vindo? Olha, Você acha que é só uma viagem temporária? eu sei que todos esses artifícios virtuais foram fundamentais. Uhum. Quem não tinha familiaridade teve que correr atrás, quem tinha já teve uma maior facilidade. Estou pensando em equipamentos culturais ou própria produção artística. Então, o pivô, por exemplo, quando a gente viu que a pandemia seria algo mais longevo e como escoar a produção artística, como não parar, a gente criou esse espaço virtual que chama Pivô Uhum. Satélite, Sim. que era como se fosse, em vez de salas físicas, salas virtuais para acolher esses trabalhos. E junto com os artistas pensamos, porque uma das primeiras artistas, que é uma artista baiana, Rebeca Carapiá, é como Genial. colocar as esculturas dela dentro de uma plataforma virtual. E fizemos esculturas em 3D, você imprimia como você operar, ela fez antenas parabólicas, como você operar essas esculturas. E assim foi. Outro artista que tinha uma outra linguagem, mas pensou num projeto de games, que você tinha... Eram possibilidades MIS, não acabava o jogo, né? Você chegava num lugar, tinham perguntas, enfim. Então, a gente navegou junto com artistas que tinham familiaridade nessa área ou não. Eu trabalho muito em loco, né? Uhum. Trabalhar com uma questão executiva, né? Não estou na área de curadoria artística, então eu estou o tempo inteiro atrás para fazer as Sim. coisas acontecerem, para estar tudo rodando muito Então, bem. virtualmente, você se alimenta disso Sim, daí. e também estou olhando muito
como interesse mesmo de história para as regiões da própria Bahia e sou apaixonada pela Bienal das Amazônias. A, a primeira edição há 2 anos atrás, vai ter agora, então, na verdade, estou colocando aqui como uma brasileira que Uhum. Sim. fui, né, minha primeira ida há 2 anos e espero ficar indo todos os anos, Incrível. que é uma mesmo. região riquíssima. Muito maravilhoso. Gente, eu queria dizer a vocês que algumas coisas acontecem aqui nesse podcast. Como, por exemplo, a gente tem um diretor ali do outro lado que fica me mostrando plaquinha. Ele é ótimo diretor. Mas já tá acabando. Que o povo fala que é, Rápido, mas né? ainda tem coisa. Ah, meu amigo. Você Nem fala falei do como quer. Tropicália, nem falei do Copan. Ele tem que voltar. Então fala. Você Tem que tem voltar. 3 minutos É que o aí pra papo é bom. falar. É muito assunto. É muito muita assunto. coisa. Ela já tá querendo morar aqui, diretor, porque ela me disse, não sei, vou, papai, e agora já quer morar. Não, tem muita coisa. É uma coisa... Na verdade, eu acho que a gente complexa. poderia montar algumas coisas sobre isso. Porque isso que eu falei pra vocês a respeito das crianças, por exemplo, é um negócio importante. Porque se a gente não puxar as crianças, nós não teremos nenhuma uma melhora. continuidade, nisso, né? É uma né? continuidade. Tem Sim, que ter sim. interesse. Tem que criar um Que interesse. é uma coisa que a gente devia ter discutido. Por exemplo, Pois se é. você for começar se você pensar com relação ao movimento do axé, Uhum. a gente tem grandes nomes, todos vivos, graças a Deus, com saúde, que outro movimento artístico como o sertanejo consegue e vai puxando. Uhum. Com a arte a gente precisa fomentar Precisa isso. fomentar, A gente tem grandes é isso. nomes que aconteceram há sobre 30, isso. 40 anos atrás, que essas paredes continuam sendo ocupadas com esses nomes, que agora já chegou o momento da gente agradecer, vai pro museu. Vai lá, que a gente precisa vai lá, fomentar cadê seu essa gente primo? nova. É. Por isso que eu acredito justamente que a gente está vivendo um momento na Bahia com relação à produção artística, me corrija. Eu vejo tanta gente boa, só que Tá ela falou voltando aqui, pro Rebeca, auge, né? maravilhosa. Uhum. A menina é um espetáculo. João Gravador, não sabia. Tá Quem não voltando conhece pro tem que auge conhecer. do Exatamente. Sem momento sombra de artístico, dúvidas, né? sem sombra de dúvidas. E quando você viaja, você vê a produção lá fora, aí você fala, porra, a gente Puta é que bom pariu. pra caralho. É. Em São Ó, gente, Paulo, puta que mais de pariu, 300 porra, caralho, já falou artistas. tudo que ele Já Desculpa aí. É pra ficar Então, mas o interessante. quê? É a ênfase. Aqui eu falei, né? 20 artistas em residência, em São Paulo mais de 300, ou seja, tem muita produção, né? Tem muita produção boa, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente pode fazer exposições fora das galerias? Tipo assim. Acho que a gente deve. Então a gente Acho pode que a gente pegar deve. Na o minha Shopping opinião, da Bahia e fazer uma exposição. acho ótima a ideia. Posso Inclusive, fomentar? Lógico, 50 anos do shopping, eles têm que fazer isso. Pronto. Então vamos Eu começar não a trabalhar posso, isso eu não daí. posso fazer por causa do compliance, mas tem mas que eu fazer posso sim. tentar, porque nós estamos aqui Monto, pra vou isso. lá, Trago verdades. Eu não Trago preciso verdade. aparecer, não. Eu vou lá, monto. Não, os caras mas é são- porque- Até porque é Eu não um... preciso nada, não. Eu vou lá e monto. Não precisa aparecer, não. Eu vou lá, monto e você se vira. Precisa aparecer, sim. Mas o que que acontece? Por exemplo, o shopping, ele é... Bem, como vai ser o patrocinador, a gente pode falar. É claro. Ele fomenta, ele apoia muito essa questão cultural. Com certeza. Com certeza. Muito. É muito bacana ver isso acontecer. Uhum. Aqueles caras são Em geniais. vários né? segmentos, Até porque né? os Isso caras que é são geniais. O importante. diretor atual, então, é um cara espetacular, um Não, cara gente. incrível. Não, gente. A pessoa não Mas tá ele é advogando bom. em causa própria. passar Mas Tá, ele é pode bom, falar. mas ele é bom, ele é bom, ele é demais. bom, ele é bom. Mas ele é ele bom. tá Ele é falando de casa extremamente própria. competente. Não, ele tem um olhar para todas as áreas. É. Porque você vê muita coisa diferente tem o nome do shopping Exato. envolvido nisso. É engraçado que muito bacana isso. ele fala, assim, eu já ouvi, né, ele falar, Uhum. dizendo assim, que é importante para o shopping tá em todo e qualquer lugar que tenha cultura. Sim. É isso A aí. cultura É baiana isso é aí. Nós fundamental conversamos que isso sobre Como que ele aconteça. pensa assim? É. Se todos pensassem assim, a gente estaria rica de conhecimento, É. de alimentação, de Porque cultura. de produção artística a já é. Pois É, mas claro. conseguir, Precisa é o externar acesso isso. a isso. Isso, a gente precisa Eu acho trabalhar. que você que tem contato Posso com esse falar? pessoal É ter desse o shopping, acesso. você deveria fomentar. E podem apoiar espaços independentes, Sim. Exatamente. com isenções fiscais, Lei Rouanet, outras leis de incentivo. É importante ter Que acesso a isso. é importante a gente entender também que essas ações que são feitas através do pivô, ele reduz desigualdade, Claro. ele tem um impacto muitas vezes até socioambiental, mas principalmente um impacto social,
que aí você já entra em sustentabilidade e é importante para as empresas que isso aconteça, a Sim. gente parar e ver esses espaços como um braço para fomento à cultura e redução de desigualdade. Maravilha. É isso. Tamo junto? Tamo Que junto. papo Então incrível. pronto. Rapaz, eu sempre fui doido para mexer nessa caixa. Tem Nessa aquele caixinha? negocinho do cheiro? Rapaz, aquilo Você é bom vai ganhar um demais. negocinho do cheiro. É, eu roubei o de Ricardo. Essa Certo, botei no meu closet. Você vai ganhar. Você vai ganhar um negocinho. Então, nós do temos cheiro. aqui uma caixinha. Você já ouviu falar dela? Eu ouvi Eu falar. ouvi falar, né? Então, essa caixinha do Trago Sempre Verdades acho tem que tem uma algum... pegadinha aí. Pois é, todo Tem mundo não. acha isso, eu acho ótimo. Sabe que vocês... aquela piadinha que vai... Você vai morder seu que dá, dedo. que dá o choque. Lembra que dá o choque? Exatamente. É isso, Que sai a então. caveirinha, Outro vai- que eu abro aqui, sai um palhaço. Exatamente. Então, aqui dentro são algumas frases, algumas ideias, algumas citações, qualquer coisa que a gente acredita que possa ser verdade, mas como não é universal, pode não ser para você. Então, vocês vão pegar, vão ler e vão comentar. Pega. Isso. É meu óculos. Gente, não teve ninguém que não... Olha, a minha tá escrito... Pode ler? Pode. Vire, né, Chuca? A minha tá escrito Eu vou Shopping da comentar Bahia. Shopping da Bahia. É. Vou fazer. Ah, você tava lendo isso? Vá, Carol. Confiar não é saber tudo sobre alguém. É não precisar saber. E aí? E aí? Confiar não é saber Confiar não tudo. é saber tudo sobre alguém. É não precisar saber. É isso, tipo, se você confia, você não precisa fazer perguntas, você não precisa se preocupar com nada. Já tá Você. explícito ali, né? É. Mas se Às você vezes... confia, você confia e pronto. E às vezes a pessoa precisa saber de algumas coisas para confiar. Mas às vezes, se você prestar muita atenção, você bate o olho na pessoa e Mas você não precisa ficar perguntando. ficar perguntando, e aí? Questionando, E aí? perguntando. E aí? Até porque se perguntar 3 vezes, 4 coisas, eu já vou ficar me chateada. Quer o que comigo? Chato da porra, me deixa em paz. E outra coisa, vale também o lance dessa confiança, né? Você não precisa saber, você confia, essa pessoa vai estar do seu lado. O meu tá escrito Shopping da Bahia. Eu acho que é o Shopping da Bahia. Nossa! E você acha o quê? Eu acho que é Trago ótimo, verdades? inclusive. Você acha, né? Deixa eu ler aqui. A mudança que você busca começa na decisão que você toma hoje. Isso é fundamental. Isso tem a ver com a minha área de atuação. Isso tem a ver com sustentabilidade, com ESG. Quando eu resolvi sair da macropolítica, que eu estudei sustentabilidade, Sim. por uma escola legal, inclusive, Uhum. e eu fiz políticas de governança, políticas de inclusão, política de diversidade e inclusão, políticas de direitos humanos, até políticas de tratamento. E são macropolíticas, né? Por exemplo, eu fiz política para o maior empregador desse país, que é um grupo baiano, inclusive, que há 2 anos atrás tinha 157 mil colaboradores. Agora já passaram, deve estar perto dos 200 mil. Os caras são um monstro, um grupo baiano, dá um orgulho da porra, que é o grupo GPS. Então, quando eu saio dessa macropolítica e me vejo dentro da galeria fazendo escolhas, por exemplo, como artista que passou pelo Pivô, que é a Ludmilla Lins, que é uma potência, é uma menina incrível. Quando eu começo a escolher esses artistas, eu estou fazendo micropolítica. A minha escolha, que aí vai exatamente começa com a decisão que você toma hoje, a minha escolha ela fala muito do que eu quero. A minha escolha em trabalhar artistas que são novos, artistas que vêm vindo ou não da... Eu não preciso gritar que eu estou fazendo arte, que eu estou levantando a bandeira étnico-racial ou claro. LGBTQIAPN+. Eu preciso pegar esse cara e dizer, ó, esse cara aqui é muito foda. Olha o que é que eu tenho aqui. Então, isso eu saio da macropolítica Sim. Sim. e eu vou fazer a coisa acontecer no meu entorno. Isso pode acontecer, por exemplo, com a roupa que você compra, que eu estou indo muito para sustentabilidade. Com a roupa que você compra, o automóvel que você usa, a escova de dente que você Sim. usa, o que você fala para o seu filho. Então, são decisões que fazem a mudança É. acontecer hoje. Não é mais pensar para daqui a 2, 10, 5, 10 anos. É para Espetáculo. hoje. Então, acho que, sem sombra de dúvida, a mudança que a gente busca, que a gente precisa, depende principalmente da gente. Ai, gente, que gostoso que foi. Então. Né? Podia ficar mais. Mas tem docinho, né?
É, Tem tem, do- tem craquelato? docinho. Calma, Tem. ele tá agoniado com o cheirinho, com a Meu craquelado. Deus, Dá logo eu o quero presente dizer o dele. que eu acho que ele só veio por causa dos presentes, viu? A gente tá em Rapaz, eu última vou lhe aqui. ser bem sincero. Não é bem assim. Mas, Penúltima, em mas eles são bem penúltima. importantes. Quando eu falei, É a Mar- motivação. eu falei, Ricardo foi, Martim não, foi de cara, eu vou, porque eu vou ganhar Eu quero também. ganhar. É. Craquelato, cookies Eu, para você. Primeiras damas. Obrigada. eu achei genial quando o Marlon veio Ó, pra é cá e disse assim, pesado. disse, É eu uma vou delícia. levar e vou dividir com o pessoal do escritório. Nem chegou no escritório. Eu acredito que deve ter chegado. O meu eu sei que não vai chegar. Eu não vou dividir com E ninguém. aromatizar perfume Pra Obrigada. para a sua casa, para onde você quiser. É uma delícia esse trabalho que ela faz. Obrigada. Sabe quando ela cuida de fixador? A gente não pensa nisso, né? Mas você põe um cheirinho aqui, o cheirinho vai embora. Esse é aquele. Esse negócio de cheiro é bom, né? Você É, chega, né? Eu gosto, ai, eu eu gosto de adoro. casa cheirosa. Eu também gosto. E o lavabo? o Olha, banheiro? craquelato. Não pra precisava. Ah, cookies maravilhosos para você, meu Tá amor. pesado. ó. É, Você tá imitando ela. bastante cookie. Ela acabou de falar isso. Tá pesado? Eles Vou não dividir- ensaiaram, não, Tem gente. bastante. Vou dividir com todo mundo no É escritório. Mentira. isso. E aqui aromatizar para você, seu cheirinho também. Para você ficar maravilhoso na sua casinha Muito com bem. Ricardinho, O Martinó. Martinoca. Gente, obrigada. Agradecer Um muito espetáculo a a gente ter vocês. conversado isso tudo e começado a nossa trajetória artística com vocês. Viu? Grande prazer Obrigada, de ter eu aqui. agradeço. Espero que essa conexão também seja Eu que- traga verdades. Não é isso? Gente, a vocês, obrigada. Curtam, compartilhem, Não esqueça fale dos de arte cupons. em casa. Visitem a Pivô, visitem, Visitem a Alzina, Pivô, consumam vão lá arte. no- Vamos na Casa Cor Palacê. também. Hã? Vamos Vão na na... Palacê. Ai, a Casa Cor, Casa gente. Cor tá começando agora. Casa Cor começa hoje. Hoje Começa dia 8, hoje. é. Começa hoje, ele saiu de lá da obra, veio direto pra cá, por isso que ele tá meio assim. Mas vão Vão no lá Palacete. visitar, vão no Palacete, ou seja, vão buscar arte em Salvador, que vai ser uma maravilha pra vocês também. Tchau, Trago tchau. Verdades 10, todos os nossos parceiros com 10% de desconto, tá bom? Obrigada. Beijo, Teteu.